Olá, pessoas maravilhosas, vocês estão em paz? Bem, vamos lá, hoje a gente vai para a aula 3, né? Vamos falar um pouco sobre essas cavidades do seu corpo e como são divididos as estruturas torácicas e abdominais, tá? Que são em quadrantes, no caso. Vamos começar, vá? Bem, quando a gente começa a entender a cavidade do corpo, o que é essa cavidade do corpo? Serão regiões do seu corpo que terão um espaço, geralmente com várias estruturas ou órgãos, mas essas cavidades elas têm o principal objetivo de proteger os seus órgãos, de separar os mesmos, tá? E de sustentá-los. Vamos ver como isso acontece. Vamos na primeira cavidade que a gente tem no corpo. A gente vai chamar isso de cavidade do crânio ou cavidade cranial. Então a gente consegue observar que seu osso frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoidal, etimoidal, todos esses ossos, eles estão aqui montando uma cavidade justamente para proteger o seu encéfalo, para sustentar o seu encéfalo e também para separá-lo dos outros órgãos do corpo, certo? Então a gente tem a primeira cavidade, que é a cavidade cranial. A gente tem uma cavidade que não chama cavidade boa, né? Que a gente vai chamar de canal vertebral. Então você conhece já o corpo vertebral, né? O forame vertebral. Só que isso aqui, de maneira contínua, uma vértebra em cima da outra, um forame alinhadinho com o outro, vai formar um canal único, certo? Percorrendo toda a sua medula espinal. Então, quando esses forames estão aliados, você vai ter a sua medula espinal no interior deles formando, né, esse canal vertebral aqui, né? Então nada mais é do que a estrutura que protege a sua medula espinal. Ok, e no tórax? Vamos falar do tórax. No tórax tem algumas cavidades que a gente vai chamar de cavidade torácica. E o que vai delimitar essa cavidade torácica? Vai ser o seu diafragma. Então se você consegue observar que aqui na região inferior ela está completamente delimitada pelo seu diafragma. Abaixo dele, você vai ter a sua cavidade abdominopélvica, tá? Então, embaixo do seu diafragma, você vai ter a cavidade abdominopélvica. Bem, na torácica, a gente tem que pensar a seguinte coisa. Essa cavidade, ela é sempre formada por túnicas, tá? Que tipo de túnica? É uma túnica feita por um tecido flexível delgado. Vou te dar um exemplo. Em volta de toda a sua cavidade torácica, você vai ter uma túnica serosa lá. Essa túnica serosa, ela serve justamente para recobrir todas as suas vísceras e também para recobrir a parede torácica sua. Ainda, essa túnica serosa, ela vai ter duas lâminas. Toda a cavidade do seu corpo sempre tem duas lâminas. Uma lâmina que a gente vai chamar de parietal e uma lâmina que a gente vai chamar de visceral. A parietal sempre está na parte externa e a visceral sempre está na parte interna. Então, pensando na túnica serosa da minha cavidade torácica, a parte externa seria a lâmina parietal e a parte interna seria, então, a lâmina visceral. E essa túnica serosa sempre vai produzir um líquido, chamado também de líquido seroso, o qual ele vai reduzir o atrito dessa túnica com os demais órgãos, para que o seu coração consiga bater sem nenhum problema, sem nenhum atrito, para que você consiga fazer a sua expansão pulmonar sem que você tenha um atrito constantemente, certo? Beleza, então você tem lá um líquido seroso para isso. Então vamos ver o que tem dentro dessa cavidade torácica, né? Bem, primeira coisa, a gente vai ter duas cavidades pleurais. Vitor, o que é uma cavidade pleural? Vai ser justamente a túnica que a gente está conversando que reveste o pulmão. Então cada pulmão seu vai ter uma cavidade pleural. E essa cavidade pleural vai dar dividida em duas partes também. Nós teremos a pleura
parietal, mais externa, e a pleura visceral, mais interna, seguindo o padrão nominal. Tá bom? Qual outra cavidade nós teremos? Nós teremos também a cavidade cardíaca. Vamos ter a cavidade do seu pericárdio, que vai ser um saco fibroso que ele vai revestir o teu coração. Aqui, ó, cavidade do pericárdio, todo em marronzinho, revestir o seu coração. Também teremos então a lâmina parietal e visceral nesse caso. E por último, nós teremos a cavidade do mediastino. Essa cavidade, ela vai se estruturar desde a região anterior, lá no seu externo, até a região das suas vértebras, começando na primeira costela e terminando abaixo do seu coração. Então, ele vai também envolver os seus vasos mais calibrosos, por exemplo, a artéria aorta, né? Então, a gente vai ter então essa cavidade do mediastino aqui, belezinha. Ok? Vamos para a próxima. E no abdômen, o que nós teremos no nosso abdômen, né? Essa cavidade abdominopélvica vai ser dividida em duas partes: cavidade abdominal e cavidade pélvica. Show! O nome já diz, certo? Então, todos os órgãos que envolvem seu abdômen: estômago, fígado, pâncreas, baço, intestinos. Só que ela tem um peritônio. Vitor, o que é um peritônio? Vai ser justamente um tecido flexível que ele vai envolver alguns órgãos da sua cavidade abdominal. Esses órgãos, os quais ele envolve, a gente vai chamá-los de órgãos intraperitoneais. Os órgãos atrás da cavidade do peritônio, nós iremos chamá-los de órgãos retroperitoneais. Tá? E também teremos órgãos abaixo da cavidade do peritônio, por mais que esse nome não seja muito utilizado, a gente vai chamar de órgãos infraperitoneais. Tá bom? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, de órgãos intraperitoneais, né? Que nós temos? Então, ó, tudo que está aqui em verde nessa imagem, isso aqui é tudo peritônio, tá? Ok. Então, todos os órgãos estão sendo envolvidos pelo seu peritônio, que visa proteger, sustentar esses órgãos, certo? Serão seu estômago, baço, fígado, vesícula biliar, jejuno, ilho seco, apêndice vermiforme e o colo transverso. Vitor, colo ascendente e descendente? Não. Não! Seu intestino grosso, só o colo transverso faz parte dos órgãos intraperitoneais, tá? Os órgãos que ficam atrás do peritônio, nós teremos, então chamados de órgãos retroperitoneais, teremos o rim, as glândulas suprarrenais, o pâncreas, o seu duodeno. Então terminou seu estômago, que por sinal, seu estômago está intraperitoneal, mas o seu duodeno já é um órgão retroperitoneal, tá? Ok. Cólon ascendente e descendente, aí alguns vasos calibrosos também, como a artéria aorta, porção abdominal e a veia cava inferior. Ok? E dos infraperitoneais, abaixo do peritônio, nós teremos a região inferior do reto, porque a região superior do reto faz parte também dos órgãos intraperitoneais, e nós teremos também a bexiga como órgãos infraperitoneais, tá bom? Por fim, então, vamos falar sobre as regiões abdominopélvicas. Essas regiões abdominopélvicas, elas irão servir para você localizar melhor todos os órgãos do seu corpo que ficam nessa região. Para isso, a gente tem uma linha. Vamos imaginar a sua clavícula aqui. E bem no meio dela, vamos traçar uma linha imaginária. Você traçou essa linha imaginária. Essa linha a gente vai chamar de linha medioclavicular. O nome já diz, está no meio da clavícula. Então vamos agora começar a dividir as regiões do seu abdômen e da sua região pélvica.
Bem, toda a região do seu umbigo, da sua cicatriz onfálica, nós vamos chamá-la, esse quadrante, de umbilical, região umbilical. Do lado direito dele, nós teremos toda a região do seu flanco direito, flanco esquerdo do lado oposto. Acima do umbigo, você tem uma região epigástrica ou epigastrio. Embaixo, região hipogástrica ou hipogastrio. Agora, do lado direito da região epigástrica, estaremos falando da nossa região hipocôndrio, direito no caso, e também teremos nosso hipocôndrio esquerdo no caso. Por fim, nós também teremos uma região inguinal do lado direito da sua região hipogástrica e a região inguinal esquerda do lado esquerdo da sua região hipogástrica. Essa região inguinal, ela vai delimitar justamente a separação do seu tronco com o seu quadril, tá bom? E como a gente sabe onde são as linhas de cortes? Bem, aonde termina suas costelas, nós vamos chamá-la de linha subcostal e vai dividir a região epigástrica e região umbilical. Aonde se inicia a sua crista ilíaca, a gente vai chamar de linha transtubercular e ela vai justamente dividir a sua região umbilical da sua região hipogástrica, tá bom? Assim a gente dividiu essas regiões do seu abdômen. Para que elas servem, né? Para que serve essa divisão do seu abdômen? Bem, vou fazer um desafio agora contigo. Fala para mim onde se encontra, a partir dessa imagem, o seu apêndice vermiforme. Então, ó, os quadrantes foram traçados, né? Essas regiões estão bem traçadinhas. Onde se encontra o apêndice vermiforme? Você poderia falar facilmente, é na região inguinal direita. E aqui, onde se encontra a maior parte do seu intestino delgado? Aí você pode falar, poxa, é na região umbilical. E onde se encontra a sua bexiga? Ah, fica na região hipogástrica. E agora me responda, onde fica o cólon descendente do intestino grosso? Como chama essa região? Sem V, vai ser a região do seu flanco esquerdo. Arrasou, cara. Acertou. Tá bem? Bem, referências estão aí. Lista de exercícios está no link abaixo. Se possível, se inscrevam aí no canal e tudo mais. Brigadão e se cuidem!